Há um texto nas Escrituras Sagradas que diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Queridos irmãos e irmãs, esta é a mesa que o varão de dores, aquele que foi experimentado nos trabalhos, mostrou que o seu amor jamais desiste. Ele jamais desiste de nos amar. Esta é a mesa que evidencia este amor infinito, esse amor incondicional. Que convite maravilhoso você e eu recebemos nessa manhã, de estar diante dessa mesa que aponta para aquele amado Senhor que jamais desiste de nos amar. Já pensou isto? Há muitas passagens, queridos irmãos e irmãs, nas Escrituras Sagradas, mediante as quais nós podemos tocar o imensurável, inigualável amor daquele que é o amado da nossa alma. E nesta manhã, com a ajuda do Espírito, eu quero pontuar aquilo que chamo de cenário especial, onde o amor de Jesus, ele é manifestado de um modo profundo e singular. Na realidade, nós vamos andar por caminhos já trilhados em tempos atrás. Mas sempre é bom passarmos por esses trechos, por esses caminhos pelos quais nós vamos tocar o profundo e inesgotável amor do nosso amado Senhor. E o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir um momento, as pisadas do apóstolo Pedro. Em especial, naquelas horas cruciais que antecederam a prisão, o sofrimento, a morte e a ressurreição daquele que é o amado da nossa alma. E queridos irmãos e irmãs, eu não tenho a menor dúvida que nós ficaremos profundamente impactados em ver que o Senhor não desiste de amar os seus. Franciele, Ele não desiste de amar você. Ricardo, Muriel, Edina, o Senhor não desiste de amar você, José Luiz. Ele não desiste. Que Senhor é esse que nós temos? Então, o que vamos fazer? Nós vamos construir um cenário. Tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. E na construção desse cenário, nós vamos então perceber como que este amor do Senhor é inesgotável. É algo que toca os nossos corações, ainda que nós não possamos compreendê-lo no seu sentido mais profundo. Então, o ponto de partida encontra-se no livro de Mateus, capítulo 26. 26. O texto que nós vamos ler, os versos do 33 ao 35. Mas Jesus está dizendo anteriormente que naquela noite todos se escandalizariam com ele, porque está registrado nas Escrituras Sagradas: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, diante disso, Pedro vai dizer no versículo 33: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas, ou ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Na sequência, Jesus então convida, dentre os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e entra no jardim de Getsemane. E ali ele vai dizer o seguinte, inicialmente aos seus 3 discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí Jesus, ele se adianta alguns passos e começa a orar: Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Contudo, não faça-se como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. E é interessante que nas Escrituras está assim registrado. E dizendo a Pedro: nem por um momento, nem por uma hora pudestes vós vigiar comigo. Jesus se afasta novamente então, faz as mesmas petições diante do Pai, se possível fora que passasse dele aquele cálice, volta e encontra novamente os seus discípulos dormindo. Pela terceira vez o Senhor Jesus adianta-se um pouco e ora, mas nessa terceira vez a Bíblia registra que foi tão intenso aquele momento, que um anjo aproximou-se de Jesus para confortá-lo. Tamanha foi a angústia que estava no coração de Jesus, que a Bíblia fala que ele transpirou, ele suou gotas de sangue. Então ele volta-se novamente para os seus, novamente os encontra dormindo. Aí ele diz assim: levante-se, eis que o traidor se aproxima. Nós temos na sequência de fatos que nós estamos construindo o cenário do jardim de Getsêmani. Então Judas vem com aquela turba de pessoas para prender Jesus. E nós sabemos o desfecho de todas aquelas situações. Pedro imediatamente ele saca da sua espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus imediatamente fala: Pedro, embainha a tua espada. Não pensas tu que eu não poderia rogar ao meu pai? Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 70.000 anjos para que ele pudesse ser socorrido. Mas como se cumpririam as Escrituras? Jesus então cura aquele servo. O que a Bíblia fala aqui na sequência? Então Jesus ele é preso, manietado, e todos os discípulos fugiram, inclusive Pedro. A sequência dos fatos: Jesus então, manietado, é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E a Bíblia também registra que Pedro de longe seguia Jesus e viu que Jesus estava sendo levado para a casa de Caifás. Ele entra no pátio da casa de Caifás e fica observando todas aquelas coisas. Lá na casa de Caifás encontravam-se não somente o próprio sumo sacerdote, ele, bem como escribas e anciãos. E ali estabeleceram a condenação de Jesus. Blasfêmia. O seu pecado é blasfêmia. E quando foi emitido essa condenação, essa acusação, esse crime de blasfêmia, os servos dos sumos sacerdotes começaram a espancar Jesus, a cuspir no Rei da Glória. E Pedro assistiu todas aquelas coisas. Pedro assistiu isto. Só que na sequência do episódio tem mais um outro detalhe que é extremamente importante. A Bíblia fala então, como nós vimos na colocação que estou fazendo, que Pedro estava no pátio de Caifás. Passa uma serva perto de Pedro e diz assim: tu és amigo de Jesus o Galileu. O que Pedro fala? Eu não conheço tal homem, negando-o. Ele se levanta daquele ambiente e vai para um outro lugar daquele pátio chamado alpendre, e lá uma outra serva aparece e diz assim: mas tu estavas com Jesus o Nazareno. Ele o negou novamente e disse: não conheço tal homem. E nesse mesmo instante, algumas pessoas que estavam passando disseram: verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. E o que a palavra de Deus nos diz, que ele então começou a praguejar, ele começou a jurar, dizendo: não conheço tal homem. E a Bíblia fala então que, mediante a terceira negativa, quando ele negou Jesus pela terceira vez, o galo
cantou. Mas tem uma outra cena interessante que está registrada por um dos evangelistas, que exatamente quando o galo cantou, Jesus volta-se para Pedro e troca um olhar com ele. Vocês já imaginaram isto? Os olhares se cruzaram. Que olhar que é este? Bendito serás tu, se um dia Jesus olhar para você com aquele olhar. Não foi um olhar de condenação. Então diz a palavra de Deus que Pedro se lembrou daquilo que Jesus antecipadamente havia dito para ele. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia fala que saindo dali, chorou amargamente. Esse é o quadro. Na realidade, o que aconteceu? Pedro desistiu completamente de Jesus. Pedro desistiu completamente de ser discípulo de Jesus. Então Pedro afastou-se. E o que aconteceu com Jesus na sequência? O que a palavra de Deus nos diz? Que aqueles que o detinham, que estavam com eles, começaram a dar pancadas em Jesus, vendaram os seus olhos e disseram: não és tu o profeta? Profetizas então, quem é que te bateu? Pedro não estava ali, porque Pedro desistiu. Na sexta-feira de manhã, o sinédrio estava todo reunido, quase que em torno de 70 anciãos, e a acusação dada a Jesus: blasfêmia, ele é digno de morte. Pedro estava lá quando foi emitida essa acusação? Não. Pedro desistiu de Jesus. Mediante isto, o que aqueles religiosos fizeram? Levaram Jesus para Pilatos, amarraram Jesus e o levaram para Pilatos, onde ele recebeu a sua sentença depois de ser ali questionado. A sua sentença foi lavrada, sentença de morte. Pedro estava lá quando Pilatos o sentenciou à morte, morte de cruz? Não, Pedro não estava lá, Luiz. Pedro desistiu de Jesus. Depois disso, Pilatos entregou Jesus aos soldados. E estes escarneceram dele, feriram o Rei da Glória, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. E sabe o que fizeram, Filipe? Cuspiram na face daquele que é o Rei da Glória. É o que está registrado. Mais do que isso, pegaram um caniço e sobre a cabeça de Jesus, que estava coroada com coroa de espinhos, davam sobre a sua cabeça. Pedro estava lá, Fernando? Não. Pedro desistiu de Jesus. Pedro desistiu, Lucas, de ser discípulo de Jesus. Para ele já não tem mais como. Ele negou Jesus. Jesus então é levado para o Calvário. E ali o crucificaram às 9h da manhã. Juarez, Pedro estava lá? Não, Pedro não estava lá. Pedro desistiu. William, Pedro desistiu de Jesus. Jesus ficou pendurado no madeiro por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Às 3 da tarde ele rende o espírito depois de gritar aquelas palavras tão benditas: Tetelestai, tudo está consumado. Adriana, Pedro estava lá? Não, Pedro não estava lá. Ele desistiu. Não havia mais jeito para Pedro. Ele negou o Rei da Glória. Na sequência, o Senhor Jesus foi tirado do madeiro e levado para o sepulcro. Ricardo, Pedro foi ver o sepultamento do seu Senhor? Não, Pedro fugiu. Pedro havia desistido de Jesus.
Onde estava Pedro, irmãos e irmãs? Nós não sabemos. Possivelmente escondido, trancado na sua casa, tomado de todos os tipos de sentimentos, de medo, dúvidas, angústia e fracassos. Pedro havia desistido. Mas, meus amados irmãos, será que Jesus desistiu de Pedro? Será que Jesus desistiu de Pedro? Agora eu quero que vocês abram comigo Marcos capítulo 16. Estamos construindo um cenário na perspectiva de Pedro, para que nós conheçamos a Jesus, aquele que tem o amor que jamais desiste. Marcos 16, a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós na Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, somente Marcos registra essa expressão tão gloriosa. Dizei aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Pedro, na realidade, segundo consta, ele é o autor do livro de Marcos. Marcos é o amanuense. Então Pedro fez questão disto aqui. E nesse encontro desse jovem, desse varão de branco, um anjo, Jesus instruiu a ele, deu instrução a ele: olha, você vai lá, vai dizer para aquelas mulheres, para que elas noticiem os discípulos a respeito da minha ressurreição, mas não esqueçam, por favor, entendam a ênfase aqui, fala o nome Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Ele não desiste de nos amar. Ele jamais desiste de amar aquele que é seu. Aquelas mulheres então saíram de lá, em correria. Imaginem só o cenário. Diante dos olhos, os discípulos todos juntos num lado e Pedro bem separado à parte, sofrendo profundamente de todo o acontecimento. E ela chegando: ele ressuscitou, nós vimos, o seu túmulo está vazio, o seu anjo falou, ele ressuscitou. E ele quer encontrar com vocês lá na Galiléia. Pedro, Pedro, o seu nome foi citado. De onde eles estavam até a Galiléia tinha em torno de 100 quilômetros, um pouco mais, 100 quilômetros. E eles foram possivelmente a pé, para encontrar com o Senhor Jesus lá na Galiléia. Mas sabe o que aconteceu quando chegou na Galiléia? Sabrina, Jesus não apareceu. Jesus não estava lá. Aí abram comigo João capítulo 21. João capítulo 21. Eles andaram 100 quilômetros. Aí nós temos todo esse cenário que estamos construindo, ele está exatamente na linha cronológica. E aqui, então, está os discípulos já na Galiléia. Eles não encontraram Jesus. Mas o versículo 3, 21:3. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Primeira parte. Então, Pedro, o líder, falou assim: não tem jeito para mim. Ele falou que ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu vou desistir de tudo. O meu lugar é no barco, pescando, lançando tarrafa.
lançando rede. Ele que era líder, falou, os discípulos falaram assim, nós vamos contigo também. Nós vamos também contigo. E saíram para pescar. Aí na continuação do texto, naquela noite, nada apanharam. Nada, que frustração! Nada apanharam. Falei para a Claire, novamente, quando eu estava lendo esse texto, eu chorei. Eu estava lendo João e eu falei, não é possível. Ao clarear do dia, alguém estava andando pela praia. Quem é este alguém? Os discípulos estavam em torno de 100 metros dentro das águas do mar. Eles não conseguiam ver porque estava na madrugada. Aí eles vão ouvir uma voz: covardes, desertores. O que está escrito no versículo 5? Filhos. E a palavra que aparece aí é paidion, filhinhos. Filhinhos, filhinhos. Que Jesus é este, irmãos? Tendes aí alguma coisa para comer? E eles disseram, não. Que Jesus é este, Rodrigo? Jesus, ele não desiste dos seus. Ele não desiste de você. Que Senhor é este? É interessante que ele, o magnífico rei, o criador do universo, o criador das bilhões e bilhões de galáxias e também das bilhões e bilhões de estrelas, o que criou o mar, que criou a terra, que fez todas as coisas, os peixes, deu uma ordem. 153 peixes, do bom, hein? Vão pescar a rede daqueles meninos, lança à direita. Então foram os peixes que pescaram a rede. 153 peixes. E eles não conseguiram puxar a rede, tamanha quantidade de peixe. Eles precisaram arrastar até a praia. Patrick, você conhece um Senhor mais maravilhoso do que esse? E você, Paulo, você conhece um Jesus tão glorioso como este? Que fala, filhinhos! Que Jesus é esse que nos convida para estar diante da sua mesa? Que Jesus que é este? Mas não acabou aqui. Porque quando eles saltam do barco, eles já veem que há um braseiro ali. E eu quero chamar a atenção para isso. Há um braseiro. Só há duas menções da palavra braseiro no Novo Testamento, que é aqui, e a outra quando Jesus estava no pátio de Caifás, aquentando-se, quando Jesus estava sendo ali interrogado. Ali é braseiro, aqui é braseiro. Ali houve a negação, aqui vai haver a restauração. E há aqui uma conversa tão magnífica, tão maravilhosa. Então é quando Jesus se encontra com Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Aí Jesus vai fazer aquelas 3 maravilhosas perguntas. Pedro, tu me amas? E como vocês bem sabem, na primeira menção dessa palavra amor, o amas, esse verbo, é o verbo que dá a ideia assim, Pedro, você está disposto a dar a sua vida por mim? Porque ele tinha prometido, ainda que todos te neguem, eu estou disposto a dar a minha vida. É o verbo agapau. Você está disposto, Pedro? Pedro responde, tu sabes que eu te amo, mas ali é um outro verbo. O Senhor sabe que eu tenho amizade por ti. O Senhor sabe que eu gosto de ti. Segunda vez, Jesus pergunta com a mesma realidade. Você está disposto, Pedro, a dar a sua vida por mim? Novamente Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho apenas uma amizade por ti? Eu gosto de ti. E Jesus pela terceira vez pergunta, agora Jesus ele vai baixar, vai bem na altura de Pedro e fala assim, Pedro, você gosta de mim?
Ele usa o mesmo verbo que Pedro está utilizando para responder. Você gosta de mim? Pedro fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu apenas gosto de ti. Jesus recebeu aquele amor como pleno amor e falou assim: vai e alimenta os meus cordeirinhos. Aqui está a plena restauração de um homem. Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele nunca desiste de amar os seus. Nunca. O amor jamais desiste. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Esta mesa, queridos irmãos e irmãs, esta é a mesa do amor. Qual será a tua reação e a minha reação diante de um Senhor que jamais desiste de amar os seus? Ricardo, qual é a tua reação? Kennedy, qual é a tua reação diante do Senhor que não desiste de te amar? Ele te convidou para participar do pão e do vinho, para se lembrar dele, da sua obra. Qual será a tua e a minha reação? Só existe uma reação adequada: adoração, louvor, gratidão. Não existe outra. Então, todo esse cenário construído teve um ponto de partida e teve um ponto de chegada. Jesus jamais desiste de nos amar. Jamais. Ainda que nós possamos ter os nossos percalços, lembre-se, Ele não deixa de amar você. Ele provou isso na cruz. E pela eternidade Ele carregará as provas sobre o seu próprio corpo, porque as marcas da cruz, pela eternidade, permanecerão sobre suas santas mãos, em sinal do seu grande amor por nós. Que Senhor é este que te convidou para participar da mesa? Então, não fique calado diante desse Senhor. Expresse-se com louvor e gratidão. Lembre-se, Ele deixou a glória. Ele abriu mão da sua glória e veio a este mundo para dar a sua vida por você e por mim, indignos pecadores que nós somos. Então, que nessa manhã nós possamos entender que nós somos alvos de um amor incondicional, infinito. Um amor que não desiste. Bendito seja o teu nome, amado Senhor. Nós te adoramos nessa manhã. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Senhor. Quem é como tu? Ninguém amou como tu amaste. Ninguém nos ama tanto como tu mesmo. Ah, Senhor, como diz aquela poesia, aquele cântico: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem pena, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim, amado Senhor, o teu amor seria descrito no seu fulgor. Ah, como diz lá: ó, maravilha, que deslumbrante é este eternal amor. Que amor rico, que amor puro. Que nesta manhã tu recebas a adoração que somente tu mereces. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, Senhor.